Vocês querem deixar o mic mutado por enquanto? E daí qualquer coisa eu respondo pelas mensagens. Ok. Beleza. Bom, então agradecer a presença de vocês. E acho que a gente pode começar o treinamento, né? Bom, Zangão. O que é, o que fazem, como funcionam e como criaram. Eu fiz a brincadeira com o Zangão porque seria uma das traduções do drone. Mas atualmente drone já é uma palavra que está no nosso vocabulário. Acho que não tem mais essa questão de tradução. Uma outra definição que é dada, e eu acho importante considerar isso por questões de regulamento, é a questão de veículo aéreo não tripulado, os chamados VANTs. Ou também pode ser considerado um veículo aéreo remotamente controlado, que é o nosso caso principalmente agora, né? Bom, em resumo, é uma pequena aeronave que pode cumprir diversas funções. Hoje eu quero discutir algumas dessas possibilidades que a gente tem do que fazer com o drone e como, como a gente pode escolher as melhores peças e montar ele, dado o problema que a gente quer resolver. Então, acho que é isso. Bom, o primeiro passo para você conseguir montar um drone adequado é você saber que problema você está lidando. Por exemplo, um drone agrícola ele é um drone diferente de um drone de filmagem, que por sua vez é diferente de um drone de corrida ou um drone autônomo. A gente vai falar, mas cada drone ele vai precisar de algumas características, como mais força no motor, ou menos força e mais velocidade, a navegabilidade dele, o tipo de câmera, a estabilidade do voo. Então, são coisas que a gente tem que considerar. Eu acho, hoje, os principais problemas que a gente tem aí para resolver vão desde do divertimento, por assim dizer, que são os drones de corrida, que foi onde a equipe começou, até os drones autônomos, que é onde a gente está se encaminhando hoje. Pros, na área de divertimento, a gente vai ter, então, os de corrida e os de filmagem, por exemplo. Eu mesmo aqui tenho um, então, sim, às vezes é caro, às vezes é barato. Depende o local e o seu uso realmente. Na parte de resolução de problemas, a gente tem aplicações para agricultura de precisão, por exemplo. Então você vai com um drone até uma plantação e aplica os defensores agrícolas, eu esqueci o outro nome agora, mas você faz essa aplicação localizada. E você pode usar isso para segurança também. Então, uma aplicação que eu já vi comentarem era: tem uma empresa de segurança que cuida de determinada casa, um segurança vai até a proximidade lá, talvez até na entrada da rua, por assim dizer, e com o drone ele se aproxima da casa. Então você tira um pouco do risco do dessa pessoa estar indo na casa e dando de frente ali com um bandido, né? Deixa eu ver. Um outro uso também seria para fazer mapeamento, né? A gente pode tirar essas imagens aéreas. Tem câmeras especiais que você pode colocar no drone, como a câmera espectral, se eu não me engano. Tem, você pode verificar a integridade de uma rede elétrica, por exemplo. Se eu me lembro bem,
acho que a CEMIG, em Minas Gerais, estava fazendo isso. Ela estava usando drones para verificar as linhas. Bom, passada essa etapa de escolha de qual problema, qual vai ser o nosso modelo de drone, a gente passa então a olhar as peças. Assim, olhando um resumo geral do que a gente vai precisar, eu posso dizer que vão ser essas peças: um frame, uma controladora ou flight controller, isso, que seria controlador de voo. Ah, a placa de distribuição de energia não é obrigatória. Ela vai depender da sua controladora também. O motor, porque o drone precisa sair do chão, então é necessário. Os ESCs também, que vão fazer essa ligação entre a controladora e os motores. As hélices, para poder ter um empuxo no ar e fazer o drone voar. A bateria, já que ele é um sistema que não está conectado fisicamente a outro, ele precisa se autoalimentar, por assim. No caso dos drones que são controlados, a gente vai controlar eles por frequência de rádio. E aí que entra o radiotransmissor e o radioreceptor, né? Os dois andam muito juntos. No caso, a gente chama comumente por controle. E, e aí tem a câmera também, todo o sistema de câmera. A gente pode ter as câmeras tanto para filmagem como para só a transmissão de imagem. Então, você está ali vendo o que está acontecendo. No caso, as câmeras de corridas de FPV, elas não têm uma qualidade muito boa, mas elas têm uma taxa de transferência muito rápida. Então, se você está fazendo um voo a 100 km por hora, porque alguns drones de corrida chegam a essa velocidade, é importante você ter essa taxa de atualização muito rápida. Bom, falado o que você precisa, acho que a gente pode aprofundar um pouco. Legal. Bom, o frame. Essa é a parte do drone que é responsável pela fixação de todos os componentes. Ou seja, tudo que a gente precisa colocar no nosso drone vai estar ligado a essa parte. Então, acaba sendo importante a gente escolher algo que caiba todas as nossas peças, tudo aquilo que a gente quer colocar, para não ter que ficar mudando muito. Existem hoje vários modelos. Acho que o mais comum, pelo menos para corrida, para filmagem, são os quadricópteros, que são aqueles que têm quatro braços. Mas caso você precise de mais força, enfim, você pode colocar mais braços. Existem modelos de 6 e de 8, pelo menos até onde eu conheço. E existem também modelos com só 3. É o que a gente chamaria de voo em Y. Teriam dois motores na frente e um atrás. No caso dos quadricópteros, eles têm duas formações, que seriam a formação em X, essa acho que é a mais comum, e teria a formação em mais, que é basicamente o X, mas você desloca um pouco o eixo e a forma como os motores estão organizados. Bom, o tamanho do modelo vai definir a classe que a gente vai estar trabalhando, por exemplo. Para os drones de corrida é muito comum que a gente trabalhe com 250 milímetros, se eu não me engano é isso. Essa medida ela é tirada a partir de um braço, da ponta de um braço até a ponta do outro braço. Seria essa região aqui. Deixa eu ver. Assim, os, os mais comuns e
Possivelmente, quando vocês forem comprar, eles vão estar por polegadas. A maior parte das medidas para drones não está no sistema métrico. Isso é uma parte bem chatinha que a gente tem que ficar atento, na verdade. E, então, para drones de corrida, se eu não me engano, são 6 polegadas, que é esse de 25 milímetros, 250 milímetros, perdão. Tem classes menores e daí acabam sendo classes para diversão mesmo. Você pode ter drones que cabem na palma da mão, mas não vai ter a mesma utilidade, sabe? É um negócio que você brinca ali, acaba sendo um brinquedo mesmo. E tem classe de drones que são maiores. E aí eles já podem fazer transporte de carga, fazer a pulverização. Então é importante saber o problema por isso. Uma dica que eu posso dar na hora de escolher o frame também é se atentar a que tipo de material ele é feito. Os drones de corrida, em sua maioria, são feitos de fibra de carbono. É um material leve e resistente, porque você está buscando esse desempenho. Então é importante que você tenha algo que seja leve. Mas ao mesmo tempo você vai estar batendo com ele a 100 quilômetros por hora. Então quebraria muito fácil, né? Mas não são os únicos modelos que existem. Tem modelos 3D, que você usa a impressora mesmo. Então, se olhar no YouTube, é capaz de encontrar bastante vídeo de gente tentando. Você pode fazer com ferro mesmo. Fica um pouco mais pesado, mas funciona igual. Houve uma experiência de fazer com bambu. Acabou não dando certo, por sugestão de um professor aí do UTF. Porque, olha, não sai tão caro a fibra de carbono. Se eu não me engano, o, o frame em si sai por volta de R$ 200. Fica na questão da taxa do dólar. Então, o que complica um pouco é os materiais aqui no Brasil são um pouco caros. E quando a gente importa, a gente fica sujeito às variações do dólar, né? E sim, a sugestão foi do professor Eustapide. Bom, passada essa etapa de escolha, a gente, desculpa, ah, tem vários modelos também, né? Acho que eu estou usando a palavra modelo para referenciar duas coisas diferentes. Mas nesse ponto é um pouco estético o que eu estou falando, nessa questão de modelo. Você pode ter. O nosso, até onde eu lembro, é o Puda Camaleão 5 e o F2 Mito. Então, se vocês tiverem curiosidade de procurar aí para comprar, ou só saber qual é mesmo, então acaba sendo uma parte também bem legal de escolher a estética do seu drone, né? Você pode, às vezes, escolher um que tem suporte roxo, vermelho. Então, tem essa questão de estética também. Um outro frame que existe é o de plástico. É, se você for comprar um drone já pronto, dessas marcas mais famosas, como Yashin ou DJI, você encontra ele já em plástico. E é claro, o acabamento deles é mais. É como um produto mesmo, né? Não tem peças acessíveis. Quando a gente monta o nosso próprio drone, ele fica mais exposto e daí acaba que você pode mexer mais, você tem essa mobilidade. E não fica tão bonito assim, né? Para ser comercializado. Bom,
Próxima parte, então, seria a controladora de voo. A controladora de voo, ela seria quase como se fosse o cérebro do nosso drone. Ela é a parte responsável por não receber, porque a gente vai falar do receptor mais para frente, mas quando o sinal do rádio chega, é ela que processa esses dados de entrada e passa adiante para os ESCs e para os motores. E ela também que faz o processamento dos outros dados, que vão vir a partir dos sensores. Então, tem placas que vão ter giroscópio, acelerômetro, as de corrida em si, elas têm o acelerômetro, tem barômetro. O barômetro ele é bem legal quando você quer marcar uma altitude máxima para o seu drone. Putz, a partir de 10 metros eu acho que já fica muito, eu não consigo mais ver ele no céu. Então você pode configurar esse tipo de coisa. Uh, a maior parte das controladoras que eu vejo hoje são STM32. No momento em si, a gente não, não faz o código do STM. A ideia da controladora é facilitar nossa vida nessa parte. A gente normalmente vai trabalhar com alguma interface da, da empresa, possivelmente, para poder estar fazendo esses ajustes. Então a gente consegue ativar um modo com algum sensor ou fazer a leitura dos outros dados, sabe? Uma parte interessante de se ver nesse ponto é a questão de pinagem. É uma palavra feia, mas eu não achei outra. Datasheet. Ah, então, assim, quando a gente vai comprar a controladora, a gente tem que ficar atento a quantas entradas ela tem para 5 volts, se ela tem essa entrada de 5 volts, quantas entradas no GND. Essa é a parte de documentação realmente da controladora. E também, assim, na hora de escolher, a gente vai ter modelos diferentes para aplicações diferentes. Por exemplo, para corrida, a gente está usando, se eu não me engano, uma Black Mamba. Essa é a marca da controladora, claro. Mas ela tem alguns modos de voo em que vai te permitir uma liberdade maior, por exemplo, em relação aos ângulos. Então você está livre, você poderia voar com o drone de ponta cabeça se ele não caísse, mas você também pode ter o modo que você estabiliza os ângulos. Então, se eu fizer uma curva com o meu drone, ele automaticamente vai voltar, mas ele ainda permite que eu faça essa alteração. Você tem placas que já são mais específicas para filmagem, e aí você tem que olhar questões como se ela é uma placa que vai estabilizar bem o voo, se ela tem um ruído muito baixo. Porque lembra, a gente vai estar sempre trabalhando com transmissão de dados. Então, a gente sempre está sujeito a ruído. Mas quanto menos ruído a gente tiver na nossa imagem, mais clara ela vai ser e melhor vai ser a nossa filmagem. E não só isso, como a comunicação do próprio controle com a controladora. Porque talvez você esteja a uma distância razoável, então você não quer muita interferência, sabe? Agora, se você for montar um drone autônomo, por exemplo, acho que minimamente você vai precisar de um GPS, porque você precisa saber aonde o seu drone está indo. Então, assim, é um STM, pelo menos a maior parte dos que eu tenho visto, e você pode acrescentar os sensores. Deixa eu ver.
para a questão de drone autônomos, hoje a gente vai tentar trazer para a equipe ali uma Pixhawk. Possivelmente vai ser essa, porque ela é código aberto também, então a gente consegue ter acesso a muita coisa dela e modificar. Acho que é importante trazer essas coisas. Ah, como a gente está começando a entrar nos componentes eletrônicos do drone agora, é, acho que é interessante a gente ficar atento com as especificações técnicas e com a compatibilidade. Se eu comprar uma placa que precisa de 17 volts, não sei se isso existe, mas eu vou precisar de uma bateria de 17 volts. Então, é uma coisa para se ficar atento. Ainda nessa questão de compatibilidade, uma coisa que tem que ser levada em conta são as placas de distribuição de energia. Ela é basicamente o que o nome sugere. Você vai, quando você fizer as conexões de alimentação do seu drone, você pode colocar ela diretamente na sua controladora de voo, ou você pode usar uma outra placa. Isso vai te garantir um pouco mais de segurança e menos interferência. Mais uma vez, isso é muito importante, né? Você vai estar diminuindo o ruído, você está dando uma estabilidade maior, porque você tem uma placa dedicada só para isso, para fazer essa transformação da tensão que sai da bateria para que vai chegar no seu drone, para questões de entrada. Algumas placas em si já têm essa PDB, já tem essas entradas, então você não vai precisar. A Kakut, que era a Kakut F04, se eu não me engano, que era a que a gente usava há um ano atrás, mais ou menos, ela já tinha, então a gente não se preocupava com isso. Mas a gente teve algumas falhas e não entendeu bem o porquê e resolveu mudar para esse modelo da Black Mamba. E daí a gente precisou comprar uma PDB. Deixa eu ver. Bom, seguindo então. Ah, escolhido essas questões da controladora de voo e do seu frame, seria legal você ter um motor. É, alguns pontos que a gente tem que se atentar são o KV, que é uma taxa de. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É o número de revoluções por volts. Opa. Ah, outra coisa que a gente tem que olhar são as especificações técnicas da bateria, que ele aguenta, suporta, e a corrente máxima do motor. E também o tamanho, para a questão do frame. É, o tamanho para o frame vai variar e às vezes a gente consegue instalar alguns adaptadores. Então, se a gente conseguir colocar diretamente no frame, ótimo, porque para drone de corrida você quer ter o mínimo de peso possível, para você ter um ganho maior de velocidade com menos gasto energético. Então, é algo a se atentar. Às vezes, o próprio frame ele vai ter a indicação do tamanho do motor. A corrente máxima a gente tem que ficar atento para não colocar uma bateria que seja maior e acabar queimando o drone. A gente vai ver, acho que é o próximo slide, que seria o do ZESC, como esse controle de corrente é feito. Esse KV é um número muito importante para a gente. É ele que vai guiar a escolha do motor, com toda certeza.
Porque se você tem um KV muito alto, você está trabalhando com um drone de velocidade. É, de- Se você tem um drone com KV alto, você vai ter um torque maior e mais velocidade. E já no caso de um KV menor, o torque é menor, mas a força é maior. A velocidade é menor. E drone, em geral, caramba, é, 1700 kV, por exemplo, esse da foto aí mesmo, eles acabam sendo usados nessa questão de corrida. Drones a partir dessa faixa em diante, se eu não me engano, o nosso antigo ou o nosso atual é de 2.300 kV. E você tem uma velocidade muito alta. Como eu disse, você pode chegar até 100, 115 km, dependendo do piloto e outros fatores. Já drones mais pesados, por assim dizer, né? Que são aqueles que vão ter KV de 900. Eu não estou falando os números com certeza porque eles têm uma faixa certinha. E agora eu não estou lembrado. Mas valores com KV mais baixo, então 700, 900, eles vão suportar uma carga maior. Então eles acabam sendo usados em drones de carga, por exemplo. É uma coisa a ser falada, os motores brushless, que são esses que a gente usa, eles têm um atrito menor. Então eles acabam gastando menos energia. E é um dos motivos principais para a gente escolher eles. Hum, ah, quando você acelera, você vai acabar fazendo com que o seu drone vibre. E essa vibração ela pode acabar interferindo na sua placa. Porque, como eu disse, o drone ele vai ter sensores. E esses sensores eles são muito sensíveis. Então, tenha certeza de que está fixado bem os componentes, de que seu frame vai suportar toda essa carga em si e que ele vai conseguir distribuir igualmente. Porque se o seu drone ficar vibrando, a sua controladora pode entender isso errado e quando você dá um sinal para ela, você vai fazer que ela não se comporte bem. Ahn, Acho que dois detalhes aqui que eu quero falar. Um acaba sendo já que eu acabei passando, mas os frames de fibra de carbono, eles são condutores, tá? É, então, tomem um certo cuidado na hora de fazer a fixação e a passagem da corrente, porque pode pegar fogo. É, a experiência que já aconteceu aí na equipe. A outra coisa, na hora de fixar os motores, tomar cuidado de deixar os parafusos alinhados. Recentemente eu conversei com o professor e ele comentou que os nossos ESC estavam queimando porque tinha um parafuso que estava em contato com o motor. Então, quando for fixar o motor no braço do frame, fique atento a isso, porque a gente perdeu 3 ou 4 ESCs por causa disso, por causa dessa fixação. E, consequentemente, com o ESC queimado, a gente acabava também queimando controladores. Alguma dúvida até aqui? Eu vou beber uma água. Bom, seguindo. Os ESCs. Acho que essa foi uma das partes mais difíceis que eu para mim entender na época que eu entrei. Acho que até hoje não ficou muito claro qual era a função do ESC. Mas
como o próprio nome diz, ele controla um controlador eletrônico de velocidade. Acho que seria a melhor tradução livre aí que eu posso fazer agora. Bom, basicamente o que ele vai fazer? A gente vai enviar um sinal pro drone e esse sinal ele vai ser convertido em um sinal elétrico, certo? E a tensão da bateria vai vir, vai passar pela placa ou pelo PCB e aí ele vai ser enviado para o ESC. O ESC vai fazer essa conversão do sinal, a modularização do sinal para que o motor responda. Então, toda essa comunicação, esse processamento do sinal, se você está acelerando, se você está diminuindo, ele é feito pelo ESC. É, é isso. Tá. Bom, acho que algumas coisas hoje serem consideradas aí na hora de se escolher um ESC é justamente a corrente máxima. A corrente são os amperes. Né? Qual, qual vai ser o firmware dele? E isso aí vai depender de empresa para empresa. No caso, a gente usava o BLHeli, isso. E daí ela tinha o próprio software, onde a gente ia fazer as configurações dele mais tarde e fazer a atualização do firmware também. Esse burst seria corrente de explosão, por assim dizer. Seria a corrente máxima que o seu ESC vai suportar antes de explodir, né? E pode parecer assim algo bobo, mas não é. Ano passado, durante o evento, conversando com um dos pilotos de drone que estava lá, ele comentou que ele explodiu um ESC durante o voo. O drone estava no ar e o ESC explodiu, porque ele estava acostumado com um drone mais rápido e daí ficou acelerando aquele drone que ele estava pilotando no momento. Só que a corrente passando era tão alta que acabou explodindo. E, se eu não me engano, era uma corrente de 30 amperes, pelo menos. 30 amperes é uma corrente bem alta, gente. Então, tomem É certo muito cuidado. fácil estragar um drone, né? Pois é, tem muitas coisas assim que podem acontecer. E se Eletrônica. você tem um, você vai estragar de certeza. Cara, o mais interessante é que ele é super resistente a batidas, mas na hora de montar é muito perigoso. Na hora de montar, já compra 3 peças de cada, pra ter certeza. Sim, uma coisa que eu falo, como a gente tem essa questão da importação, compensa às vezes você comprar já meio que duplicadas as peças que você vai precisar. Porque senão você vai passar muito tempo esperando as peças chegarem, porque vai demorar para vir até o país. Quando chegar no país, tem que passar todo aqueles processos de alfândega, enfim. Comprem duplicados, se tiverem condições, né? Ahn, eu acho que é para as caras isso aí. As L's. Ahn, acho que eu vou começar pelas dicas agora, que é o material. Ahn, a hélice também pode ser feita de fibra de carbono. Particularmente, eu nunca voei com fibra de carbono. Então, em relação ao voo, eu não sei dizer. Ou desse plástico mesmo. Não me pergunte qual é o plástico. Ahn, ele pode ser nesse modelo de 3 hélices ou dupla hélice também. E aí vão entrar questões físicas na, na hora de consumir mais energia ou ter um voo mais rápido.
você tem que levar essas questões em consideração. Bom, os modelos, como eu acho que eu acabei já comentando, né? Dupla hélice ou tripla. E, no geral, assim, eu tenho visto para drones de corridas hélice triplas. Pela questão de puxar mais ar e ter mais velocidade, né? Gente, se eu estiver falando bobagem agora, algum professor de física me corrige depois. Mas, passando adiante para o tamanho, a gente tem que levar em consideração na hora de escolher, porque isso vai afetar diretamente no consumo de energia do seu drone. Então, se você escolher uma hélice pequena demais, não vai ser legal. Uma muito grande também vai acabar consumindo muito rápido. E a espessura da hélice também, sabe? São questões que vão interferir no seu voo. Cada piloto vai acabar tendo uma preferência, claro, mas são coisas a se considerar. Fiz uma anotação aqui, deixa eu só achar. Aqui. Se a hélice for menor, é uma questão de espessura, no caso, ela tem um manuseio mais fácil e acaba sendo melhor para a corrida. Porque, como eu disse, fazer uma curva talvez 80 por hora, porque você baixou um pouco a velocidade, mas nem tanto, exige uma certa manuseabilidade. E as hélices maiores têm uma estabilidade melhor. E aí você pode usar ele, no caso, para uma filmagem ou coisa do tipo. Ah, no nosso caso específico, para drones de corrida e no formato de X, a gente tem que levar em consideração que duas hélices vão girar no sentido horário e duas no sentido anti-horário. Existe uma outra informação também, mas agora de cabeça eu não vou lembrar. E a mais comum seria essa. Reparem aqui nesse drone que a frente dele é essa parte aqui, onde está o apontador e a câmera dele, certo? Então, as duas hélices da frente, essa aqui e essa aqui, vão rodar para dentro do drone, nesse sentido aqui. E essas duas aqui de trás, elas vão rodar meio que para fora. Olhando assim, fica um pouco confuso, né? Então, acho que eu escolhi mal o desenho. Mas acho que é algo que a gente pode passar depois se vocês ficarem com dúvida. Ahn, uma questão para se levar em consideração também é o passo. O passo é outra definição lá da física, que seria quanto tempo, qual o comprimento, por assim dizer, que a hélice demoraria para fazer uma volta completa, considerando que ela está indo para frente. Mais para frente, acho que lá para os penúltimos slides eu tenho um exemplo de como funciona isso. Perdoem aí os cachorrinhos. Ahn, e, novamente, quando a gente for escolher as hélices, elas vão estar em. Não vão estar no sistema métrico. Então a gente tem que considerar isso. As baterias. Acho que essa é uma parte importante. Como eu falei, o drone não está preso a nada. Então ele precisa se alimentar. Ah, na hora de escolher a controladora, ela vai ter suas especificações técnicas de corrente, de tensão também. E aí a gente pode escolher a bateria com base nisso. Lembrando, quanto mais peso a gente coloca no drone, maior vai ser o nosso consumo de bateria.
Então, se o nosso consumo é muito alto, a bateria vai acabar não durando menos, não durando muito. Perdão. É, uma coisa para se olhar mesmo na especificação da bateria seria o número de células que ela possui e a corrente em miliamperes-hora. Até a primeira vez que eu li a bateria, eu me assustei, assim, porque tava, acho que 1.200 miliamperes. E eu falei, nossa, 1.200 amperes. Eu falei, acho que é um pouco alta, né? Mas essa questão das células são o número de baterias individuais que ela tem. Que não vai dar para ver, mas você teria uma bateria aqui, outra aqui, uma nessa faixa aqui e uma aqui embaixo. Seria uma bateria 4S. É importante a gente saber porque assim a gente tem noção de qual é a carga total da bateria e também a compatibilidade de componentes, como eu disse. Tem drones que vão suportar de 6 a 8, tem drones que vão suportar de 2 a 4. Nós 4 a gente usa 4S. As baterias em si elas vão durar bastante, tá? Mas a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de armazenar elas e na hora de guardar em si, né? A gente não pode deixar descarregar muito enquanto usa e não pode carregar excessivamente. Ela tem uma faixa, apesar do que está escrito nela, ela possui uma faixa, uma tabelinha. Eu vou tentar encontrar ela depois e mando lá no grupo. E caso a gente não vá usar a bateria por períodos de, sei lá, um mês talvez, a gente precisa descarregar ou carregar a bateria para o que seria o modo armazenamento. Assim a gente consegue aumentar a vida útil dela. Baterias estufadas acabam sendo um problema, tá? Elas podem explodir e é bem feio. Tinha mais uma coisa só para falar. Assim, os lipo bags. Lipo, porque é o tipo da bateria, lipo. E na hora de armazenar, é importante ter esses lipo bags, porque se uma delas explodir, esse saco ele vai impedir que a chama se propague. Até pouco tempo atrás a gente não tinha, mas eu acabei conversando com participantes de outras equipes aí, pessoal lá da Tubarão Branco, e eles falaram que, por exemplo, na Shell você é obrigado a ter esses lipo bags, porque você corre o risco de acabar queimando um dos boxes e dos seus vizinhos. Então, eu acabei, junto com o resto da equipe, pedindo um lipo bag aí, e por enquanto a gente tem um. Vou ver se a gente compra mais para poder separar as baterias, porque se uma pegar fogo, todas se vão. Bom, radiotransmissão. Essa parte é a parte onde a gente vai estar atuando realmente, né? É aí que entra a habilidade do piloto e todos os outros requisitos. Ah, na hora de comprar um controle, a gente tem que ficar atento a alguns itens. Um deles seria essa frequência, porque deixa eu achar aqui. Se a gente tem uma frequência muito baixa, por exemplo, 72 MHz, você tem uma cobertura do sinal grande, mas suscetível a muitas interferências. E se você tem uma frequência alta, como 2.4 GHz, se eu estiver invertendo, por favor, me corrija. Vocês vão ter uma distância longa, curta, mas um sinal mais estável e com menos interferência. Por que que é importante esse tipo de coisa? É, se você perde o seu drone, se o seu drone perde a comunicação com o seu controle,
e você não configurou direito, o seu drone pode simplesmente continuar o voo dele e seguir até que uma rocha impede ou algo do tipo, ou a bateria acabe. Então você não quer perder o seu sinal com o seu drone. É, os modos, até onde eu lembro em si, é a questão do controle do drone mesmo. Você vai ter dois modos que seriam. Um seria com dois controles aqui e outros dois aqui. E o segundo modo você inverteria esses controles, né? Os que estavam aqui passam para esse lado. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor os modos. E agora, vocês perdoem a minha dicção aí, mas eu vou tentar falar aqui é Turtle e o Yao. Não se preocupem em decorar esses nomes no momento, sabe? Se você entender como o controle funciona, já é um ótimo começo. O modo mais comum, ele traz o Turtle e o Yao nesse lado do controle. O Turtle seria a questão de acelerar, realmente. Então, você aumenta e diminui a velocidade do seu drone. O Yao seria você girar horizontalmente. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Acho que o mouse seria um exemplo. O seu mouse ele está naquela base fixa, mas você consegue girar ele para a esquerda ou para a direita, fazendo isso aqui, nesse movimento, quase. Bom, do outro lado a gente teria mais dois controles, que seria o pitch e o roll. O pitch, que seria o comando para cima ou para baixo aqui, ele é responsável para o drone ir para frente ou para trás. Seria como se você inclinasse seu drone. Você está tirando ele do eixo padrão e empurrando a parte traseira dele para cima, e assim você faz com que ele vá para frente. Ou você pode aumentar a potência dos motores da frente e diminuir a de trás, e aí seu drone andaria de ré, por assim, tomando a nomenclatura. Hum, tá, tá dando para entender aí? Como é que tá? Mais ou menos. Tá. É uma parte que, assim, os nomes realmente são coisas que a gente vai pegando com o tempo. E os controles acabam sendo um pouco de prática. O marcante aí já voou algumas vezes, então acho que ele entende o que eu tô falando. Entendeu? Inclusive eu quase matei o professor, né? Não, normal. E o último comando seria o roll. O roll seria o comando que faz o seu drone girar no próprio eixo. Confuso. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Viu, ô Vitão? Qual Oi. que é tipo, a maior diferença tipo, de controle para controle? Tipo, aquele controle que vocês têm lá do cinzinha lá, aquele tipo, um dos melhores que tem, tipo esse PRSky Sky. O que muda de um Beleza, do outro? já falo. Vocês conseguem ver minha câmera, né? Eu devo estar pequenininho agora, mas preste atenção aí para tentar explicar. Deixa eu achar a anotação. O roll, ele seria responsável por esse movimento aqui. O yaw seria responsável por esse movimento. O pitch, se você quiser ir para frente, seu drone vai fazer isso. E se você quiser ir para trás, ele vai fazer isso. Seria esse movimento, se vocês olhassem daqui. O turtle, ele só vai aumentar a velocidade. Então, se seu drone está parado, se você aumenta, ele vai subir com tudo. E é por isso que você precisa dessa angulação
do pitch para poder ir para frente, porque senão o seu drone só vai subir. Passado esses controles e modo, a gente fala dos canais. De uma forma assim, bem boba, quanto mais canal, melhor. Porque você vai precisar de minimamente 4 canais de comunicação. Porque você vai ter que ter esses 4 movimentos independentes. Agora, se você tiver mais canais, você pode conectar outros controles outros comandos no seu controle. Então, você pode fazer o ARM, que seria ligar e desligar motores. Você pode fazer ligar modos da controladora, por exemplo. No drone de corrida a gente tem o Angle e o Horizon, se eu não me engano. Bom, o que vai acontecer? Se você tem esses canais, você faz essa configuração desses comandos e aí você pode alternar durante o voo. Então, você está lá voando com o seu drone, fala, não, agora eu quero fazer um freestyle aqui e alterna o modo da controladora. E aí a controladora vai te dar liberdade para você conseguir girar o drone, enfim. É, eu acho que seria isso, a quantidade de canais, sabe, Mercante? E também a qualidade do controle em si, né? É, por ser componente eletrônico, a gente acaba tendo que tomar alguns cuidados, sabe? É, uma coisa que é importante falar, é, como a gente está usando o espaço aéreo e o espaço de comunicação, a gente está sujeito a interferir em outras redes. E é por isso que a gente precisa cadastrar nosso controle ou nosso drone para poder estar utilizando ele de acordo com as normas do país. Cada país também vai ter uma frequência de rádio que não é permitida para a gente usar legalmente. Então a gente tem que se atentar a alguns detalhes desses. Hum, acho que é isso aí. Quantidade de canais, cara. Principal coisa ali que vai dar atenção. Uma coisa legal no nosso rádio lá, que é o Taranis também, nessa telinha aqui, a gente consegue estar vendo a telemetria. A telemetria ela vai dar uns dados bem legais sobre o drone. Então a gente vai conseguir ver bateria, por exemplo, como é que está o sinal. É uma questão de configuração, mas a gente consegue ver isso tranquilamente, sabe? E mais uma vez, se a gente tiver com muito ruído no nosso sinal, a nossa telemetria também não vai ser muito legal. Então, acho que é isso aí. Opa! Acho que minha internet caiu, gente. Pois é, acho que não. Bom, é, tinha a foto de um receptor de rádio aqui, que seria a parte que seria o par do rádio, né? Mas seria a parte que vai no drone. É, então, fiquem atentos na hora que for comprar o receptor, a compatibilidade. A gente tem que ver os FR-Skies, normalmente vão ter compatibilidades com os FR-Sky. Você consegue atualizar os farmers dele, perdão, gente, eu esqueci o nome da palavra. Os protocolos. Para responder de acordo com a sua controladora também. Porque quando a gente vai comprar, a gente acaba encontrando alguns padrões de protocolo. Então a gente pode alterar isso também, não se preocupem se comprar errado.
mas dá um certo trabalho, principalmente por ser um componente bem pequeno. Na foto que estava no slide, dava para ver, era uma moeda acho que de 5 cents, se eu não me engano. Então, para fazer as soldas acaba sendo um pouco chatinho, mas você consegue atualizar isso e fazer funcionar com o rádio mesmo. Acho que seria o último componente no momento. Bom, é, as câmeras. As duas câmeras que estão aqui no slide são câmeras de drones de corrida. Inclusive a nossa, se eu não me engano, é uma Runcam também dessa aqui, dessa laranja. É importante a gente estar vendo a taxa de envio da câmera, porque para drones que têm velocidade alta, a gente precisa de uma taxa muito alta de envio. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade acaba não sendo tão legal. Você consegue ver e tudo, mas se você fizer uma filmagem com ela, não vai ser uma coisa esteticamente agradável. E se vocês verem, por exemplo, no YouTube mesmo, tem muito vídeo de gente pilotando o drone e as imagens são bonitas, e daí o pessoal acopla outra câmera. É, daí GoPro ou qualquer coisa assim. O tamanho ele tem que estar adequado ao frame também. Então, fiquem atentos a isso. Acho que algumas considerações que eu posso fazer nesse ponto é aquela questão da placa de distribuição de energia, ela fica legal aqui por uma questão. Se você coloca a, a bateria direto na controladora e depois liga os ESCs e depois liga a câmera, você vai ter uma interferência muito alta. Então, isso inclusive era um problema que a gente teve. Não sei se o marcante vai chegar a lembrar, mas se a gente estava numa ponta do campo, a da UTF, na outra ponta o drone já perdia a qualidade do vídeo e a gente não conseguia ver por causa dessa interferência, muito provavelmente. Ahn, Na hora de fixar o drone, a câmera no drone, na hora de fixar a câmera, nem sempre as, as empresas vão mandar as peças para fixação. Então, é complicado. Às vezes na foto tá mostrando que vem e acaba não vindo. Às vezes vem faltando o parafuso. Por isso, uma coisa que é legal da gente comprar também são parafusos de drone. Eu acho que o Jefferson comprou uma vez lá. E como a gente já está nessa cultura de monte você mesmo, uma coisa que acontece muito são impressões 3D. Quando você vai acoplar uma outra câmera, por exemplo, a GoPro lá que eu citei, normalmente você vê as pessoas fixando com impressão 3D. E, como eu disse, pode até fazer o drone impresso. É, Infelizmente, no momento, as nossas modelagens não têm sido feitas. Mas eu acho que é algo para a gente levar aí mais para frente. É, bom, é, faltou um componente aí que seria a antena de transmissão do vídeo, porque o vídeo ele vai ser enviado para o óculos, no caso do FPV, então ele acaba tendo que ser compatível com o óculos. É uma coisa que a gente tem que se atentar. Uma dica que eu posso dar na hora de escolher a antena pro vídeo é evitar aquelas antenas fixas. Não sei se vocês lembram em si
daquelas anteninhas que você rosqueia, e daí você pode dobrar ela 90 graus, 90 graus, normalmente preta ou branca, enfim. E elas, por serem rígidas e a gente pode acabar batendo no drone, não é muito legal. É mais interessante a gente ter uma antena flexível, porque assim a gente perde menos antenas, sabe? Não quer dizer que não vá quebrar. Pode quebrar com certeza, mas a gente diminui esse risco. Outra coisa para se levar em consideração é o adaptador da antena na placa. Ele tem que ser o mesmo adaptador da antena no óculos. É, porque eu vou ficar devendo essa informação. Mas seria recomendável, sabe? Acho que melhora a comunicação entre os dois, enfim. Ahn, algumas coisas essas que eu quero falar. Seria uma tabela que eu vou mostrar agora. Olha aí. Aqui é um motor. Esse aqui é o modelo dele. Eu não vou lembrar agora se esse aqui é o diâmetro ou se é cabeça. Mas a gente pode ver. Ah, não, perdão. O KV tá aqui, ó. 920 kV. Então, ele é um motor usado mais como motor de força em si. É, a tensão que a gente pode usar nele, por exemplo, seria de 11,1 volts. A corrente máxima seria essa aqui. E vai variando da hélice. Propeller. Isso. Isso aqui, creio eu, seria o modelo da hélice. É a taxa de aceleração e qual seria a corrente máxima. Uma coisa legal da gente ficar de olho também são as temperaturas, tá? Eles vão dar um bom indicativo de se tem alguma coisa superaquecendo ou não. É, como eu disse, tem algumas hélices recomendadas, porque assim você vai ter um melhor desempenho do seu motor, sabe? É bom se atentar. Cada motor, cada fabricante vai ter a sua tabela. Talvez você não ache, mas você pode usar a de outros, um comparativo mesmo. Ahn, o passo que eu comentei da hélice seria essa medida aqui. Então você tem a sua hélice num ponto A dela, e o passo seria essa distância que ela vai levar até completar um giro naquele eixo definido. E é isso aí, gente. Por hoje vai ser isso. Acho que consegui falar tudo e sobrar um tempo ainda. Bom, tem uma parte lá do nosso GitLab que está em construção ainda, mas que tem algumas coisas que já estão escritas lá e acho que vocês podem usar para consultar depois. Eu vou parar a apresentação e mostrar a página para vocês como é que tá. Gente, essa parte é difícil.
Eu acabei bloqueando aqui o compartilhamento de tela. Então, vou mandar o link aqui para vocês e vocês podem olhar. E acho que eu vou parar a gravação também. Então, gente, acho que por hoje era isso. Queria agradecer vocês por participarem. Não sei se consegui cobrir tudo, se deu para vocês entenderem tudo. Mas, a princípio, é isso aí. Foi bem palestrinha. É, bem Zé Palestrinha.